Olá, amigos e amigas, tudo bem? Voltamos para mais um episódio do nosso podcast Você Pode Mais. E você sabe que esse podcast ele tem o objetivo de trazer informação que impactam positivamente na vida das pessoas. E hoje o tema que nós vamos abordar é muito interessante porque fala do transtorno de espectro autista, o TEA, que até coisa de uma década não se ouvia falar com tanta frequência. E hoje ouve-se muito falar e muitas pessoas, infelizmente, ainda desconhecem o que é essa realidade. E nós aqui no nosso podcast, nós trazemos para uma análise, para uma reflexão, porque sabemos que, com a informação correta, isso impacta positivamente na vida das pessoas, não só para as pessoas que têm o transtorno de espectro autista, como também os seus familiares, seus entes queridos que convivem diariamente, e isso faz com que haja um impacto, sim, para toda a sociedade. Por isso, nós trouxemos hoje, para poder participar conosco, duas pessoas que vivem diretamente esse assunto, esse tema. Um é o vereador Anderson Sena, da cidade de São José dos Campos, que além de um grande amigo, é um excelente legislador que tem o transtorno de espectro autista como uma das suas bandeiras, a causa que ele defende junto à sociedade, para poder levar as pessoas e as famílias a ter, de fato, ali uma atenção toda especial do poder público. E, de outro lado, nós trouxemos também a Daiane Severino. A Daiane Severino, ela é uma especialista também, porque ela é mãe atípica. A Daiane é mãe de 4 filhos, como falávamos aqui, ela é pós-graduada, ela tem doutorado em ser mãe, em criar filhos, não tenho dúvida disso, e ela tem aí essa pérola, essa bênção em sua vida, o Bruno Henrique, o filho de 7 anos, Bruno Henrique, que tem o transtorno de espectro autista, foi diagnosticado com 3 anos de idade. Então, nós vamos aqui nesse instante fazer as devidas apresentações do vereador Anderson Sena, vereador Sena de São José dos Campos, e depois da Daiane. Anderson Alves Sena, conhecido como Sena, apelido que carrega desde a escola, tem 44 anos, é empreendedor e político. Nascido em Aparecida, mudou-se com a família para São José dos Campos em 1984, onde construiu sua vida, sua carreira e sua trajetória pública. Formado em Tecnologia da Informação, pós-graduado em Gerência de Cidades pela Fundação Armando Álvares Penteado, possui também formação como gestão de pessoas, fé e política, é cristão também, né, da Pastoral da Comunicação, liderou grupos de oração, iniciativas sociais em comunidades periféricas. Eu gostei muito de saber, porque eu nasci também numa comunidade periférica, eu nasci no Morro e me criei numa comunidade até os meus 23 anos de idade. É sempre unindo fé, cidadania e voluntariado. Sua experiência política começou cedo. Trabalhou por mais de uma década no Legislativo Municipal em 2005 e 2016, também ocupou o cargo de chefe de divisão na Secretaria de Defesa do Cidadão. Foi chefe de gabinete da deputada estadual Letícia Aguiar, quem eu deixo aqui um grande abraço para a deputada Letícia, é uma amiga, uma parlamentar estadual de alto gabarito que também tem esse mesmo viés de cuidar das pessoas. Um grande abraço, Letícia. Com quem participou de projetos de fortalecer a segurança pública e o desenvolvimento regional. Em 2020, foi candidata a prefeito de São José dos Campos, conquistando 15.116 votos. Em 2024, foi eleito vereador pelo Partido Liberal, com 4.222 votos, iniciando o mandato por firme atuação em defesa da população. Estamos aí nesse ano, então com 9 meses, basicamente há 10 meses, né, de mandato eletivo. Na Câmara Municipal, Sena se destacou como defensor da família atípica
Esse é um dos motivos de nós estarmos aqui nesse podcast, né? Autor do projeto que cria a Casa do Autista, referência para atendimento, acolhimento e tratamento especializado em São José dos Campos. Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, promove debates, promove melhorias para a Guarda Civil Municipal e atua na defesa dos agentes, denunciando situação de risco, como a patrulha sem armas e sem colete. Como é que a polícia municipal vai trabalhar sem arma e sem colete? Tem que ser denunciado mesmo. Parabéns, Sena. Temos que cuidar dos nossos agentes de segurança pública. Propositor de lei e projetos relevantes, entre eles Dia da Capital da Indústria Aeroespacial, quer dizer, capital do avião, valorizando o papel histórico da cidade e do setor aeronáutico. Atuação em plenário firme e combativa, fiscaliza, denuncia e cobra providências em áreas como saúde, educação, segurança e manutenção da cidade. Articulador da Frente Parlamentar em temas estratégicos como agronegócio, mobilidade urbana e defesa da infância contra a adultização e erotização precoce. É um outro tema que a gente vai abordar aqui certamente, né? A gente precisa tratar essa questão. Sena acredita que o trabalho político deve ser a extensão do serviço ao próximo e reafirma diariamente seu compromisso com Deus, a família, a liberdade e a defesa do povo de São José dos Campos. Parabéns, Sena. Deixa eu aqui fazer só a devida apresentação da nossa convidada, a Daiane Severino. Mãe atípica, empreendedora, atua na área de confeitaria artesanal, mora em São José dos Campos. Mãe de 4 filhos, né? A Jéssica, de 25, Gabriela, de 20, Lorenzo, de 11 e o grande Bruno, 7 anos, diagnosticado com TEA. História com autismo. A percepção do primeiro sinal do autismo do Bruno surgiu aos 3 anos de idade, por iniciativa e sensibilidade materna. Exatamente. Né? Ser mãe é uma dádiva, né? É. Percebe todas as coisas. Calma que você vai falar. Cada caminhar é uma história. Falta de apoio por parte das escolas. Durante esse período, a luta foi familiar, sem suporte institucional. Exatamente. Apenas com o ingresso na primeira série do ensino fundamental começou a haver apoio da rede escolar. Houve dificuldade para obter o diagnóstico e o laudo oficial, que a gente estava falando a respeito disso aqui, antes de começarmos a programação. Após a emissão do laudo, Bruno foi diagnosticado inicialmente com TEA nível 3, né, com o início do tratamento adequado. Olha a importância. Atualmente, o Bruno apresenta diagnóstico de TEA nível 1. Essa é uma realidade que nós temos. A pessoa com transtorno de espectro autista, ela, se não tiver um tratamento adequado, um acompanhamento especializado, e o poder público, ele tem essa responsabilidade de prover esses profissionais para cuidar, jamais teria esse progresso, esse avanço, né? O nível 3 para hoje ao nível 1. E nós temos um dado do censo de 2022, o primeiro censo que nós fizemos no Brasil, né, o IBGE fez, tratando sobre a questão do autismo. Em 2022, mais de 2.400.000 pessoas, elas foram diagnosticadas com autismo no Brasil. Dentre elas, quer dizer, mais da metade são homens que têm um transtorno de espectro autista. E isso nós estamos falando de primeiro censo que foi feito. E com o avanço da informação, com o avanço da especialização, da capacitação dos profissionais e a atenção, nós não temos dúvida que essas pessoas, elas precisam ter, de fato, acompanhamento. Porque eu conheço pessoas, tem pessoas na família também, né, que mora no Rio de Janeiro, que tem o transtorno de espectro autista, hoje com aproximadamente 40 anos de idade, e ela foi diagnosticada não, ela tem um grau elevado, mas nunca teve acompanhamento e tem esse grau elevado até hoje, os seus 40 anos de idade. Não queremos que isso aconteça com as pessoas que são diagnosticadas, que elas tenham do poder público, por isso que a Lei Berenice, Sena, e você já vai falar sobre isso também, né, que você acompanha muito, é importante
porque trouxe a responsabilidade e responsabilização também ao poder público para essas questões. Então, diante desse cenário, nós já vamos aqui dar início ao nosso podcast falando sobre transtorno de espectro autista. Você tem a palavra, Sena. Bom, obrigado ao Vinícius, meu amigo deputado federal, do qual eu tenho muito carinho e o prazer de ter lhe conhecido aí nesse trajeto dos nossos trabalhos, né, nos encontrando aí pelo estado de São Paulo, nos municípios. Verdade. Então, para mim é uma honra poder estar aqui, participar e falar de um tema tão caro, tão importante, que é sobre o autismo, a família atípica. Né? Até na leitura do meu currículo político, aí eu falei, poxa vida, eu que fiz tudo isso, né? Sim. Então, quando a gente olha para trás, né, a nossa história, da onde a gente saiu, né, das comunidades, da igreja, né, a gente que já evangelizou tantas pessoas, né, nesse período de transição de adolescente para a vida adulta, que a gente tem esse engajamento na igreja, né, os grupos de jovens, e hoje está exercendo essa função tão importante que é o legislador, né, que é propor leis, regras para a gente amparar as demandas que muitas vezes existe esse buraco, essa lacuna. Então, para mim é uma honra estar aqui, agradecer a Daiane também, que é a mãe atípica, que é minha amiga também em São José dos Campos, que esteve e está comigo aí na frente, nas trincheiras. Agradecer também a participação, a sua família, o Bruno, o Lorenzo, o seu esposo, né, as pessoas que estão em volta apoiando essa causa tão importante. A deputada Letícia, como você citou, não poderia deixar de citá-la aqui também. Minha amiga, parceira de vida também, uma grande parlamentar, uma das mulheres referência na Assembleia Legislativa de São Paulo. Verdade. Né? E por onde a gente vai nos municípios, Vinícius, realmente uma mulher que trabalha e que fosse de nós, da população, se tivéssemos políticos com a sua performance, com o seu perfil, com a sua dedicação, com a dedicação da Letícia, que está perto, está próximo, é acessível. Sim. Isso faz toda a diferença. Então, para mim é um prazer estar aqui e falar desse tema e do que nós estamos fazendo lá na ponta. Porque você está lá em Brasília e nós estamos lá em São José dos Campos. Né? Então, são mundos distantes, distintos, mas que tem uma proximidade e que precisa estar perto diariamente. Por isso que essa conexão ela é muito importante, né? A relação nossa como parlamentar federal e um parlamentar municipal. Porque o Brasil não é Brasília. O Brasil é São José dos Campos, é Presidente Prudente, é Colômbia, é Rosana. O Brasil são esses rincões, 5.670 rincões que nós temos no nosso país, que fazem essa nação. E nós, como atuamos, criamos uma lei, como a Lei Berenice de 2012, né? E ela vem alcançar quem vive na ponta. E se lá na ponta, Sena, você como um legislador não se perceber da necessidade de se enganjar, de abraçar, para que essa política pública, como muitas pessoas falam, Daiane, eu vou passar a palavra para você, muitas pessoas falam que a lei não pega. A lei não pega quando não há engajamento. Engajamento, né, da União, Estado e município e a sociedade. Quando a sociedade participa ativamente junto ao ente municipal, que é o elo mais próximo de acesso ao legislador, né, é no município. Então, a política pública, ou seja, a lei que foi criada, ela vai acontecer de fato. E por isso que você hoje foi convidada, né, Daiane Severino, mãe atípica, mãe de 4 filhos com certeza maravilhosos, né? E tem o Bruno. Oi? Os meus tesouros. Os seus tesouros. E como eu falei, a mãe ela tem uma pós-graduação, ela tem um doutorado em criar filhos. Eu quero falar sobre isso, viu, Vinícius? Porque a mãe atípica, ela precisa ser enxergada
como um braço de apoio, inclusive dentro das políticas públicas dentro do município. Sim. Porque hoje a gente tem uma deficiência nos auxiliares dentro da escola, né? Principalmente para os alunos que são atípicos, né? Que têm autismo. Então, se a gente tem a deficiência do profissional técnico, né, para estar dentro da unidade escolar prestando esse serviço, né, as mães, elas precisam ser braços. Então, as mães, é um projeto que nós apresentamos na cidade de São José, que as mães sejam preparadas, formadas e contratadas pelo município para prestar esse serviço dentro da escola. Sim. Porque a mãe é uma especialista. Sem sombra de dúvida. Né, do tema, da pauta, e convive com o autista dentro de casa 24 horas. E um detalhe, não basta só ser o profissional. Há determinado tipo de atividade que tem que ter algo a mais. Que só uma mãe tem. E nesse aspecto, né? Só a mãe tem. Só a mãe tem. Você tem a palavra, Dani. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Sena por me dar a oportunidade, né, de falar, de levar esse tema para frente e contar para todo mundo como foi a minha experiência, né, como foi a minha caminhada com esse diagnóstico do Bruno, né, a falta de acolhimento, tudo isso, né, eu gostaria muito de agradecer por essa oportunidade de poder estar levando a mais gente esse conhecimento e espero que possa ajudar outras famílias que têm a mesma dúvida que eu tive. Me conta aqui, conta para todos nós aqui que estamos acompanhando. Como é que foram os primeiros sinais que fez você perceber no Bruno algo diferente dos seus outros 3 filhos? Né? Uma de 25, outra de 20, outro de 11, né? Atualmente, e o Bruno. O Bruno, quando ele tinha até os 6 meses, foi tranquilo. Foi normal, como todos os outros. Aí começa a fase de implementar a alimentação. Eu já vi que o Bruno não gostava de muita coisa. Algumas coisas ele colocava na boca, já cuspia. Aí eu falei, epa, é normal, tá tudo bem, não gostou disso, tá tudo bem. Só que foi passando o tempo, e o Bruno não engatinhou, o Bruno não andou, o Bruno não falou. E eu fiquei com aquilo, falei assim, tem pulguinha aí, tem coisa errada. O que está acontecendo? Fui procurar um auxílio da pediatra. Mãe, cada criança no seu tempo. Concordo, cada criança no seu tempo e tá tudo bem. Mas se você tem a opção de investigar, por que não investigar? Eu falei, as outras crianças com 1 ano já estavam andando. Com dificuldade, como é uma criança, né? Sim. Cai, levanta e... Já era uma mãe experiente? Tá tudo bem. Já falava um papai, uma mamãe, alguma coisinha, papá. O Bruno nem isso. O Bruno foi falar a primeira palavrinha dele, ele tinha 1 ano e 6 meses. Que saiu mamãe. Eu quase morri de tanto chorar. E as crianças de hoje em dia já nascem falando com rede social e tudo, né? É Exatamente. verdade. É verdade. E aí quando tem uma situação como essa, a mãe rapidamente já consegue identificar, né? E já tomar as providências, né? E daí quando ele completou 3 anos, a gente falou assim, não, vamos colocar ele na escolinha, porque talvez, como é o último filho, né? A gente pode dar uma mãe a mais, mas todo mundo falava isso pra mim, mas eu tinha dentro de mim, eu já falei assim, não, tem angu nesse caroço. Quando eu cheguei na escola, a professora falou assim, mãe, ele tá de fralda ainda, com 3 anos, falei, ele tá de fralda, tá difícil tirar a fralda dele, mas com o tempo a gente vai trabalhando junto e vai tirando. Bom, ele saiu da escola usando fralda ainda. E quando eu ia buscar ele, ele estava sempre num cantinho isolado, brincando sozinho. Falei, por que o Bruno tá sempre sozinho? Ela falou, mãe, a gente tenta colocar ele brincar com as outras crianças, mas ele não quer. Falei, tudo bem. Passou 1 ano, ele foi para outra série. Aí eu coloquei ele para estudar de manhã. 1 semana a escola me ligou e falou assim, mãe, não dá, o Bruno de manhã não dá, ele vai ter que ir para tarde. Falei, tudo bem. Chegou um período da tarde, ele ficou, assim, bem, né, entre aspas, se adaptou com a turminha, mas sempre sozinho. Ela falou, mãe, o Bruno tem muita dificuldade de falar. Aí foi quando eu falei para ela, falei, olha, eu tô desconfiado que o Bruno tem autismo. Ela falou, mãe, eu vou investigar aqui,
vou acompanhar de perto, se for o caso a gente encaminha para pediatra. Falei, tudo bem. Passou-se mais um ano. Aí o Bruno já estava com 4 aninhos. Uhum. Quando o Bruno foi para... Desde que falou isso a primeira vez, ele tinha 3, levou 1 ano. Aí ele foi para outra turma, a turma do prezinho. Uhum. Teve um caso que eu cheguei na escola e a professora já sabia que eu desconfiava que ele tinha autismo. Teve um caso que eu cheguei na escola, eu falei assim, cadê o Bruno? Ela falou, ai mãe, eu não sei. Eu falei, como você não sabe onde está o Bruno? Ah, eu acho que ele está no banheiro. Eu falei, não, mas o banheiro está escuro. Que eu chego no banheiro, o Bruno sozinho, todo sujo, Uhum. e a luz apagada. Ele sozinho no banheiro. Aí eu falei, como que acontece um negócio desse? Ela falou assim, ai mãe, desculpa, é que como ele não fala, fica difícil a gente saber o que ele quer. Eu tenho mais... Olha quantas crianças eu tenho para cuidar. Ele não fala. Sim. Nossa, eu saí da escola que eu só sabia chorar. Porque eu falei assim, pô, eu deixei meu filho ali e agora eu venho buscar ele, tá sozinho, chorando, tudo sujo, como se eu me senti negligente. Entendeu? Deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. Na verdade, não você, Daiane, mas o Sena, qual é a importância, você percebe a importância dentro da lei Berenice, do diagnóstico precoce? Porque nós vimos aqui, então estamos vendo essa situação... É um relato, né, que Exato. ela viveu, Uhum. né? E muitas vezes o pai, a mãe, os pais, eles têm dificuldade também de, poxa, eu não quero ter a certeza que meu filho é autista. Não, eu não quero aceitar. Uhum. Né? E aí você leva um ano, diagnóstico 2 que eu não anos, quero ouvir. que eu não quero ouvir. Mas né? aí que está o contrário. Eu sabia que ele era autista. E eu queria escutar isso, porque aqui dentro eu já sabia. Perfeito. Eu só queria Ter a certeza. ter a certeza, para mim, dar o primeiro passo para o tratamento. É. Eu falei, eu aí sei a que não tem importância cura, mas eu sei que ele pode melhorar. E para ver, você não desculpa, tá? A gente Tá. dá um bate-papo aqui. Perfeito. O Berenice. Berenice, ó. Daiane. Lei Berenice. Ô, Daiane. Daiane, uma coisa que às vezes nós ouvimos, geralmente da mãe, quando ela é mãe recente, é primeiro filho, entra naquela questão de não querer aceitar, né, esse diagnóstico. Mas será que tem aquela pulga atrás da orelha, mas ela não quer ter a confirmação? Você, diferente pela sua experiência como mãe, já com 3 filhos, sua vivência, sua maturidade, você já percebeu nele algo diferente dos outros. Exatamente. Né? E você queria apenas uma confirmação técnica para aquilo que seu coração já tinha dito. Exatamente. E procurar um tratamento, um caminho. Perfeito. Né? Procurar um acolhimento que fale assim, ó, Daiane, agora a gente vai caminhar nessa direção aqui e vamos seguir. Só que não teve isso. Por isso a importância, né, da lei Berenice, que foi aprovada no Congresso Nacional, e cria-se então a política pública, né, a política nacional, né, dos direitos de proteção da pessoa com transtorno do espectro autista. Então isso trouxe, né, e a Berenice foi muito assertiva, porque é uma mãe atípica, né, e ela foi identificar que o filho dela tinha autismo com 6 anos. Uhum. Ou seja, já é tardio, né, a identificação com a pessoa com transtorno do espectro autista. Então, eu acho que essa política nacional e da importância do diagnóstico precoce é justamente para a gente já iniciar logo nos primeiros meses após o nascimento da criança. Porque a criança está com o cérebro com o formato para a gente modelar essa criança, uhum. né? Adaptar essa criança para um convívio social, para um tratamento com um especialista. Então, acho que o Plano Nacional vem justamente para dar essa segurança, essa tranquilidade para os pais também, que muitas vezes estão, como a Daiane na rua aqui, ou não querem admitir, ou uhum. quando é identificado, não tem o devido encaminhamento, porque falta ainda os especialistas na ponta, falta o devido tratamento específico para cada situação, porque cada autista é diferente um do outro. Sim. Né? Sim, o tratamento do autista, ele não é coletivo, uhum. ele é individualizado. Então precisa sim de tempo, de atenção para que essas mães, essas famílias, essas crianças
Já no diagnóstico, logo na primeira infância, nos primeiros meses, já começam então a ter esse encaminhamento. E aí a gente tem uma deficiência muito grande na ponta. O Sena e Daiane, eu estou lendo aqui a questão da Lei 12.764, 27 de dezembro de 2012, que é essa lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Algo que me chama muitas vezes com que a pessoa, ou faz muitas vezes com que pessoas se portem de forma, pelo desconhecimento, de forma ignorante. Exatamente. Né? Ignorante à informação. E eu achei interessante aqui no parágrafo 2º dessa lei, ela fala que é o seguinte: a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, ela não é pessoa com deficiência, ela é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, se a pessoa hoje, ela que tem uma deficiência, ela tem amparo legal, a pessoa com transtorno de espectro autista, ela não é deficiente, mas para força de lei, ela é considerada como se fosse. São coisas completamente distintas. Então, o autista, né, a pessoa que tem o autismo, não é uma pessoa deficiente. Então, isso tem que ficar muito bem claro para as pessoas entenderem que tem diferença. Uma pessoa que tem uma deficiência física, uma deficiência cognitiva, uma deficiência intelectual, seja o que for, a pessoa com transtorno de espectro autista, só para efeito legal, aqui no parágrafo 2º desta lei da Política Nacional, né, que cria a Política Nacional para a Proteção de Direito da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Só para efeito desta lei, ela é considerada como um deficiente. E garante os direitos dela. Né? E garante os direitos dela. Que é o principal objetivo da lei. Sim. Garantir os direitos dessa criança, dessa pessoa, e ter o acesso, né, ao tratamento. Você vê, Sena, uma efetividade, lógico, nessa lei, desde 2012 para cá, mas você também observa, você que está na ponta atuando diretamente, alguns gargalos. Cara, na sua percepção, quais são esses gargalos que ainda existem? Você já deu até aqui a dica das mães, né, atípicas, elas poderem ser preparadas e contratadas pelo poder público para poder lidar, né, para poder cuidar, ajudar nesse processo de cuidar das pessoas com transtorno de espectro autista. Outros gargalos que você tem percebido? O primeiro ponto, acho que é interessante para quem está acompanhando entender que uma pessoa autista, ela não é uma pessoa doente. Sim. Ela é uma pessoa especial, com potencial em alguma coisa. Né? E o autista, até pouco tempo, como você narrou no início, ele estava invisível no sistema de saúde. Sim. A família atípica ela não existia até pouco tempo. Não se falava de autismo até pouco tempo. Né? Então, até pouco tempo, falar que tinha um filho autista ou que talvez aquela criança tenha autismo era frescura. Né? É falta de chinelo, é falta né, de educação, né, da mãe, do pai. Então, desmistificar isso custou muito para muita gente. Os preconceitos, né? Os preconceitos, né? E hoje, trabalhar na inclusão dessas famílias, isso passa, obviamente, pelo Plano Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista. Né? Garantir a ela esses direitos, porque, diferente como você narrou, uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, é fácil visualmente a gente olhar e identificar que aquela pessoa é especial. Perfeito. Né? Agora, um autista, a gente olha, a gente não consegue identificar. Né? E muitas vezes, quando a mãe busca um serviço público, quem está atrás do balcão se julga o especialista dizendo que ela tem, que ela não tem e que ela não tem direito. Né? E a mãe, muitas vezes, ela está com um laudo em mãos, né? Que o médico está dizendo, né, que após todo o tratamento está ali laudada e que ela tem o direito do serviço. Né? E a pessoa que está atrás do balcão, muitas vezes, ela... não é nem por culpa dela, é por falta de formação,
né? Para ela entender que precisa-se, quando se chega um laudo desse, quem está atrás do balcão precisa ter a sensibilidade, né, de acolher aquela família, porque essa mãe também chega machucada, ela chega com depressão, ela chega muitas vezes com um sentimento de homicídio, porque aonde ela vai, ela é rejeitada, porque todo mundo quer ser o especialista. Não, mãe, o seu filho não tem, mãe, o seu filho não tem, mas está aqui e eu preciso da carteirinha, eu preciso do transporte, eu preciso do fono, eu preciso do neuro, eu preciso do pediatra, eu preciso do nutricionista, eu preciso da vaga na escola mais próximo da minha residência. Então, isso tudo na ponta ainda é um grande desafio. Ó, deixa eu falar uma coisa. Nós que somos pais, quer ver uma coisa? Faz com a gente qualquer coisa, mas não faz com nossos filhos, não. Mas não faz com meu filho. Não faz, não. É ou não é? Ou se é, eu posso falar isso por experiência própria. Uhum. Quando saiu o primeiro laudo da escola, que eu levei na UBS, cheguei lá, entreguei para a pediatra, ela olhou para mim e falou assim, nossa, Daiane, você de novo com isso? Porque eu já vinha a uma caminhada atrás. Já não deu, não? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, olha, você tá paga para fazer o seu serviço. Se é um direito do meu filho, você faça. Ai, tá bom, Daiane, tá bom. Sim. Ela foi lá e fez a solicitação, tudo errado. Ela fez a solicitação de exame para o meu filho como se ele fosse um idoso. Aí, passou um tempo, a escola, Daiane, você está sendo negligente. Seu filho está precisando de atendimento, está precisando de ajuda. Liguei na prefeitura. Mãe, não tem nenhum encaminhamento para o seu filho. Não tem nenhum atendimento para o seu filho. Que isso? Aí eu falei exatamente isso. Faça para mim, mas não para o meu filho. Mexeu com meu filho, você mexeu com uma onça. Eu cheguei na UBS que eu não falava. Eu gritava de raiva que eu tava. Sim. Eu falei, gente, não é para mim, é meu filho. É o meu filho. E tava lotado. Ficou todo mundo olhando para mim. Eu falei, não tô nem aí. Já liguei para o advogado e falei assim, hoje eu vou presa, hoje meu réu primário já era, hoje eu perco ele, então hoje você vai trabalhar, meu filho. Olha a gravidade, né? Ela fala com um sorriso no rosto, mas olha a gravidade do pensamento de uma mãe. Sim. Né? Hoje eu perco o meu réu primário, porque ela vai para a fila ou para um ponto de atendimento de serviço público, de saúde ou de apoio social, e ela quer sair de lá com o seu filho atendido. Sem dúvida. E não foi a primeira vez, ela já foi outras vezes e não teve encaminhamento digno, responsável por um representante do município. Um servidor público. Ah, mas é contratado, não interessa. Está ali para fazer o serviço Exatamente. Falta a formação e a capacitação do servidor. Sim, falta muito acolhimento. Mas, Sena... Não é culpa do servidor que, às vezes, recebe uma mãe agitada, chateada, machucada e revoltada. O sentimento do servidor é, pô, a senhora está me desrespeitando, a senhora tem que esperar, a senhora tem que pegar a senha e aguardar na fila. Mas não tem aquela empatia de se colocar no lugar. Não tem, porque ele não está preparado e capacitado para fazer esse atendimento específico. Mas aí que foi que aconteceu o seguinte, quando eu cheguei lá tendo um ataque de nervo, a diretora da UBS veio e falou, mãe, o que está acontecendo? Sim, alguém responsável veio. E aí eu já estava fora de controle, eu não conseguia me controlar e falar com calma. Aí eu estava ainda com um tom elevado. Eu podia ter perdido a razão? Podia. Sim. Aí eu falei para ela, o que é esses documentos aqui? Por que eu tô com isso aqui e não está no sistema? Ela falou assim, mãe, senta aqui. Aí tomei uma água, me acalmei. Sim. Junto, a gente foi ver. Ela falou, mãe, esses exames aqui, tá tudo errado. O que tá acontecendo? Aí contei para ela tudo o que tá acontecendo, mostrei toda a documentação. Ela falou, mãe, nós vamos fazer isso aqui acontecer agora. Perfeito. Agora. Então, veio uma pessoa com conhecimento, com clareza no que estava fazendo, acolheu a causa e me deu o caminhamento. Em uma semana, o Bruno saiu com cardiologista, oculista e psiquiatra anotado. E Sena, longe de nós aqui, nesse instante, nesse programa, incentivarmos qualquer tipo de ato, né, de violência. Exatamente. Não é isso que estamos fazendo. Mas nós estamos trazendo aqui a realidade do que tem acontecido. O desespero das famílias atípicas. Por quê? Exatamente.
o representante do município estava ali sentado à frente dela, mãe atípica, apresentando a sua necessidade. Se aquela pessoa tem capacidade ou não, o problema não é da mãe, o problema é do município. O problema é do prefeito, sim, é do prefeito, do secretário, sim, que colocou no direito do trabalho, tem uma expressão dizendo assim, culpa em elegendo. A culpa dele, né, daquele que está contratando alguém, ele que é o responsável por ter contratado alguém sem habilidade específica para, no mínimo, lidar com as pessoas. Exatamente. Veio uma diretora, primeira coisa que ela fez foi te acalmar, porque ela entendeu, né, que você estava fora do seu normal e com razão. Com razão, perfeito. Né, porque você acaba sendo pressionado pela escola. Eu entendo o lado da escola. Sim. Lógico que eu entendo, porque, mãe, você está sendo negligente. A criança está precisando de ajuda. E aí, como que tá? Mas entra um outro detalhe também. A escola poderia muito bem dar a orientação. Foi dado. Então foi dado? Então perfeitamente. Foi dado. Parabéns. Se não fosse essa coordenadora, ótimo. Se não fosse essa coordenadora, que eu falo que foi o anjo na minha vida, hoje o Bruno tá sem laudo ainda. Perfeito. Então, a coordenadora da escola foi uma profissional de primeira linha. Foi. Ô Vinícius, vale destacar, né, que a Daiane tem esses episódios, né, a história do Bruno, né, e que bom que nesse momento tinha os profissionais ali preparados para fazer o atendimento. Sim. Mas essa não é a realidade da grande maioria. Sim. Só em São José dos Campos hoje, que segundo a Secretaria Estadual de Apoio Social, são 22 mil autistas. 22 mil. Só em São José dos Campos? Só em São José dos Campos. Qual a população lá de São José dos Campos? Nós estamos em 740 mil habitantes. Perfeito. Né? E a cada 9 mil crianças que nascem na cidade por ano, estima-se que 1.300 nascem com características e que precisam do diagnóstico precoce para identificar se são autistas ou não. Então, ou seja, a população está aumentando, os municípios estão crescendo, né? E o autismo cada vez mais está aparecendo. Sim. Né? Eu não sei se pós-pandemia isso criou um holofote a mais para isso. Eu não sei se as redes sociais, as plataformas, também retraiu essas crianças para trás, né, da tela, e elas estão mais inibidas, introvertidas, mais fechadas dentro de casa, e isso às vezes tem um comportamento muito parecido com o do autista, porque ela não tem mais convívio com os amiguinhos, já não sai mais para a rua, ela quer ficar onde? Dentro de casa, dentro do quarto, jogando, né, nas plataformas digitais. Sim. Né? Então, é preciso ter esse cuidado também. Os pais têm que ter atenção, Tem que ter atenção. E por isso a importância da participação da família e dos especialistas. Porque se já tem essa identificação pela família, então deixa eu procurar a rede pública. Sim. Então a rede pública ela precisa estar, obviamente, preparada. Nós não estamos aqui levantando uma oposição contra o servidor e nem contra os prefeitos, até porque o autismo até pouco tempo estava invisível. Claro. Né? Então cabe a nós o fomento de políticas públicas para a gente garantir o Plano Nacional dos Direitos e Proteção do Espectro Autista. E Sena, a sua fala é muito importante, a meu ver, como também político, como também legislador, a cobrança do legislador para o executivo, do vereador para o prefeito, não é a cobrança política, fazer dessa bandeira disputa de politicagem. Não. Não, é a causa que impacta diretamente no povo, é a responsabilidade, é entender com o prefeito quais são as dificuldades dele para implementar a política nacional. Né? Onde que está o problema, é diagnosticar o problema e trabalharem juntos em busca da solução. Vinícius, aí mais uma vez eu vou te interromper. À vontade. Porque existe um grande desafio também de mentalidade, de cultura. Porque o prefeito, que mesmo que ele esteja bem intencionado para desenvolver a política pública nacional dentro do seu município, e a legislação municipal a gente vai amparando, né, e vai aprovando, vai sancionando para poder adaptar a política nacional, o grande desafio de muitos prefeitos também é a questão do orçamento. Obviamente eu não quero justificar aqui porque eu não sou prefeito, mas
é uma política permanente, não é uma política temporal. Sim. Né? O autista é permanente. Uma Política vez que de ele é Estado. laudado, que ele é identificado como um autista, a política ela precisa ser permanente, até que essa pessoa esteja pronta, né, para ser verdadeiramente inclusa na sociedade. Que ela possa estudar, que ela possa passear, que ela possa ir para o shopping, que ela possa arrumar um trabalho, né? E não ficar com essa dependência do pai e da mãe, que às vezes fica desempregado porque não tem como deixar essa criança sozinho. Sim. Né? Então, a gente falha primeiro, é lá na ponta. É o serviço público que está falhando, está reportando essa responsabilidade 100% para a família. E a questão da carteira, não tem uma carteirinha que a política pública ela cria Tem. para a pessoa com transtorno de espectro autista. Como é que é feito para a pessoa ter esse direito? Olha, a DAI fez esse acesso recentemente, inclusive foi uma pauta que a gente veio conversando no carro. Eu queria que você explicasse, porque existe ainda uma burocracia muito grande. Muitas famílias, dependendo da sua localização regional, o acesso à internet. Nós estamos falando do básico, porque para você emitir uma carteirinha né, do autista, você precisa de um acesso à internet. Você precisa imprimir essa carteirinha. Gente, nós nós estamos falando do tem básico. também. Nós estamos falando de São Paulo, estamos falando de São José dos Campos. Sim, São José dos Campos nós temos isso. Tem, Né? mas nós temos também o poupa-tempo, onde as famílias que não têm esse acesso pode marcar um horário, tem uma sala exclusiva lá para fazer No esse poupa-tempo documento. tem? Mas tem que marcar um horário. Sim. E aí você tem que entrar lá dentro, que é lotado com uma criança autista, porque para fazer a carteirinha dela. Aí você leva toda a documentação e é feita a carteirinha da criança ali. Mas aí essa aí é a carteirinha do CIPTER, Sim. que é o documento da criança. Isso facilita. Facilita muito. Acho que é um ganho para a família, é um ganho para o autista, que ele está devidamente identificado. Ele com a carteirinha, quando ele chega em um local e precisa da comprovação, você não precisa ficar carregando uma pasta cheia de documento para comprovar que o seu filho é autista. Então a carteirinha vem justamente para garantir, né, e facilitar que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele tenha o seu direito garantido em qualquer tipo de serviço público. E também tem, pelo que eu soube, a possibilidade do responsável da pessoa, da criança, quando vai fazer um registro, um RG, por exemplo. Criança pequena vai fazer um RG. Ele já colocar no RG que aquela que tem tudo laudado, ela tem o TEA, transtorno de espectro autista. Correto. Ela colocar no próprio RG dela essa informação, que também vale como um documento oficial, né? Eu tenho que fazer o RG do Bruno de novo. Cada tempo, todo mundo tem que fazer, né? A cada 5 anos, pelo consta, cada né? 5 anos você tem que fazer. O do Bruno já tenho que renovar. E o interessante já também vai é lá que, no RG dele. que essa carteirinha, né, esse direito que foi garantido às pessoas com autismo, a família, o responsável ou o tutor dessa criança, desse adolescente, ele pode ter direitos também, né? Ele pode ter algumas facilidades na compra de um veículo, né? Desconto, isenção de ICMS, ISS, IPVA, IOF. Então, isso também é um ganho, né, para aquela família atípica que muitas vezes tem a dificuldade de ter esses acessos e é garantido pelo Plano Nacional de Direito e Proteção da Criança com TEA. É uma forma de dar aí uma condição a mais para a família poder cuidar Mas da para criança. conseguir tudo isso é uma burocracia intensa. Mas eu acho que é importante ter essa regulação, Vinícius, porque senão, obviamente que pode-se ter um documento que ele não é verdadeiro, né? E as pessoas elas acabam usando da pessoa com transtorno do espectro autista para benefício pessoal, particular. Então é importante que os órgãos reguladores tenham e mantenham cuidado, né? a rigidez, né, de dar o acesso. Obviamente que nós queremos que as famílias atípicas tenham acesso, mas sempre tem o espertalhão que vai utilizar de uma mãe legítima, que está requerendo um direito, e vai ter ali uma pessoa que, como nós já tivemos, né, casos que a mãe tem o direito do transporte especial para poder levar esse autista numa consulta, num tratamento, num exame. E essa mãe aproveita esse direito do transporte e ela carrega o vizinho, a família inteira dentro do carro.
Né? E aí o motorista, o fiscal, identificando isso, corta esse benefício. Né? Aí prejudica a mãe, prejudica o autista. Então são episódios que acontecem. Perfeito. Né? Então acho que precisa assim, de uma regulamentação que garanta o direito de quem tem que ter o direito. E tem pessoas que elas não têm senso de responsabilidade. Exatamente. Né? Elas querem tirar proveito de tudo. De tudo. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade desse jeito. Né? Dentro das questões de capacitação, da questão de escolar, eu gostaria que você, depois, vou pedir para falar aquela... Eu quero falar das minhas leis aqui, viu, Não, Vinícius? você vai falar das suas leis, mas eu queria ouvir também a questão da audiência pública. Audiência pública. Mas primeiro vamos falar da questão da capacitação e da instrução. Seu filho foi diagnosticado no início com nível 3, né? Ele tinha dificuldade para poder falar, falava com muita dificuldade, embora redundante. Ele não falava, ele resmungava. Uhum. Ele resmungava no início, né? Sim. E o Bruno começou a falar mesmo tem um ano e meio, 2. Você já falou dessa experiência na escola, como é que foi, tudo isso, né? Sim. Na escola, ano passado foi muito difícil, mas esse ano, em conjunto com a psiquiatra, muito pouco, o que ela pôde somar ali, né? Mais foi com o laudo, a professora, a coordenadora e a auxiliar que está com ele, e a família. Então, nós formamos uma equipe e estamos trabalhando em conjunto com o Bruno, onde ele tem evoluído muito. Uhum. Mas isso não acontece, isso é o caso do Bruno. Mas isso não acontece com todas as mães. Aonde a gente vai para fazer as terapias do Bruno, eu não sei se eu posso citar aqui ou não. Fique à vontade. É o CVV, Infanto Juvenil, em São José dos Campos. Sim. A gente escuta muitos casos de mães falando que a escola liga no meio da tarde ou no meio da manhã, vem buscar teu filho que ele está impossível. Mães que têm o filho transferido porque a escola não tem condição de atender. E são mães que falam e desabam no choro. Uhum. Porque ela já não aguenta mais a situação de não conseguir mais lidar com a situação de não conseguir um tratamento adequado, não conseguir um acompanhamento adequado para o filho. Essa é a realidade, né, Sena? Essa é a realidade que muita gente não quer escutar. Sim. Eu falo assim, eu desafio qualquer prefeito a pegar uma família típica e acompanhar o dia a dia delas. Uhum. Ver tudo que essa família passa. Tudo que essa mãe... Eu falo as mães, não é desmerecendo os pais. Sim. Mas é que 99% dos casos tá a mãe lá. Uhum. É a mãe dando a cara a tapa. Perfeito. Eu desafio qualquer prefeito a acompanhar o dia a dia, pegar ônibus, sabe, ir lá acompanhar como é o atendimento dessas crianças. Tá aí. Olha, desculpa, Daiane, Sena, eu já vi prefeito se vestir de gari. Eu já vi prefeito acordar de madrugada para poder ir em posto de saúde. Uhum. Eu já vi prefeito se vestir de mendigo para poder ver como é que era a atenção, né, que o servidor municipal vai dar. Tá aí. Um prefeito podia, né, acompanhar a vida. Passar o dia. Passar um dia. Porque é muito só um dia. Só um dia. De manhã até a noite. Eu duvido aguentar meio-dia. Uhum. Eu duvido. Porque é muito fácil você estar numa sala vendo tudo que está acontecendo e só ver números. Sim. Agora, é diferente você ir lá e vivenciar o dia. Uhum. É muito diferente você chegar com uma família às 7 horas da manhã, você levantar, igual o caso do Bruno. Quando ele tem que levantar cedo, pode apostar que aquele dia ele vai ter uma crise. Esse desespero que a Dai narra e outras mães, né, que estão pedindo socorro, gritando, né, estão todos os dias gritando socorro, seja na rede social, fazendo vídeo, em grupo de WhatsApp, na porta de uma unidade de saúde. Essas mães estão precisando de ajuda. Uhum. Né? Nós criamos lá o Disque Autista, que infelizmente foi reprovado na Câmara. Né? Que a gente tem Disque para tudo. Né? A gente liga para o SAMU para pedir um socorro de um acidente
é que acontece? A gente liga para a polícia quando tem alguma situação de crime, de roubo, de furto. A gente liga para o bombeiro quando está pegando fogo. A gente liga 181 para quando tem algum tipo de abuso, né? Existem os números que identificam para a gente ligar, né? E hoje, no Brasil, os números que você disse e o número que nós temos em São José dos Campos, nós temos um número grande de mães que estão desesperadas, que precisam de apoio psicólogo. Estão desesperadas, estão com depressão, elas são desempregadas, com depressão. Muitas vezes abandonadas pelo seu parceiro, porque o parceiro não quer assumir aquela responsabilidade e ele deixa o lar, né, e sobrecai toda a responsabilidade à mãe. Então a gente criou... Na minha família tem um sem vergonha assim também. Tem, porque é sem vergonha. Não, são sem vergonha. Entendeu? O cara fez filho, a criança foi diagnosticada com transtorno de espectro autista e o cara mete o pé. É um sem vergonha. É sacanagem. É sacanagem. não honrar o que tem que não é sujeito homem, não. Não é aí não. você É moleque. Uma mãe dessa, que está lá na casa dela, no feriado prolongado. Nós que não temos um autista, por exemplo, na família, o que a gente faz no feriado? A gente programa uma férias, um passeio, uma viagem, pega a mala e vão passear. O que uma mãe autista, uma família atípica, ela programa no feriado, né? E muitas vezes ela não tem nem com quem viajar, porque outras famílias também não querem. Sim. Né? Sim. Né? E é o que a Dai veio narrando no carro comigo. Porque é diferente. Né? É diferente. Sabe por quê? A gente estava conversando no carro vindo para cá, você deixa de ser convidado para aniversário, você deixa de ser convidado por um bate-papo, sabe? Antes do diagnóstico do Bruno, a gente era convidado para aniversário, para festinha, para uma confraternização. Hoje, se em um ano a gente é convidado para um aniversário, é muito. Ninguém fala nada, mas é assim. O que passa na cabeça das pessoas? Se um autista vir, a gente não vai poder fazer bagunça. Não vai poder botar música, não vai poder estourar balão, não vai poder falar alto. Então não convida. Então a exclusão já começa ali. Sim. Sabe? É difícil, é muito difícil. E aí eles falam assim, mas a pessoa mesmo se excluiu de tudo. Mas quando você vê as pessoas te empurrando, o que você vai fazer? O que você faria? Se eu não sou bem-vindo, eu me retiro. Se meu filho não é bem-vindo, se minha filha não é bem-vinda, por que eu vou para aquele lugar? Exatamente. Vinícius, olha, quero aproveitar aqui o momento e dizer, né, para as mães que estão nos acompanhando que é fundamental a participação delas no processo todo. Sim. Desde o início, porque o que a gente percebe também, e é uma das dificuldades minhas, como eu estou há 9 e 10 meses como vereador, e eu abracei essa pauta, né? Porque eu tenho recebido muitas denúncias. E eu me compadeci a algumas mães que me procuraram. Eu falei, olha, eu vou começar a levantar essa pauta aqui na Câmara Municipal. Mas ainda falta união das mães. Porque cada mãe, cada família está preocupada com a sua realidade. Legítimo, e não quero aqui criar nenhum conflito sobre isso. Mas a demanda que essa família precisa é praticamente a demanda de todas as outras famílias. E o que nós precisamos? De união. Sozinho a força vai ser pouca. Exatamente. Nós precisamos agir em bloco. É isso aí. Assim como nós fazemos dentro do parlamento, a gente reúne os parlamentares numa votação, porque nós precisamos da maioria. E aí a gente começa a se articular, chama um deputado, chama um vereador, e a gente se articula, se identifica. Né? A gente precisa de uma relatoria para que passe na comissão que está o projeto. E se a gente não mobiliza as mães em bloco para poder cobrar aquele parlamentar em dar parecer favorável, o projeto morre na comissão. Né? E aí parece que nós estamos fazendo política aproveitando a fragilidade das mães. Né? E tem muito político também fazendo isso. Né? E nós que estamos lá de forma legítima, querendo garantir o direito dessas mães, muitas vezes a gente perde a força da mobilização. Você tem leis lá aprovadas, Senna, ou projetos de lei tramitando? Como é que estão todos os projetos tramitando, porque eu não consigo pôr para votação, porque senão ela vai ser reprovada e vai ser engavetada e acabou.
Então eu estou segurando dentro dos prazos regimentais para eu fazer as audiências públicas nos bairros, nas regiões da cidade, justamente para eu criar corpo. Eu preciso identificar onde estão essas pessoas. A importância da conscientização. Eu falo sempre em Brasília a respeito da política pública. A política pública, quando ela é construída com a participação da sociedade, essa política pública alcança o objetivo. Eu trabalhei no estado de São Paulo de 2013 a 2014 como coordenador de ação social na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu, coordenador das DRADs, das Diretorias Regionais de Assistência, de 2013 a 2014. Eu costumo dizer que a assistência social no estado de São Paulo me elegeu aqui no estado de São Paulo. Né? Primeiro lugar sempre, graças a Deus. Né? Eu morando em São Paulo 2 anos, eu tive voto em 216 cidades em 2014 por conta da assistência social. Por quê? Em 6 meses de trabalho, isso tem a ver com o que eu vou falar aqui, tá? Só uma introdução para todos entenderem. Em 6 meses de trabalho, eu tive reuniões nas 26 diretorias regionais. 6 meses dá exatamente 26 semanas. Cada semana eu estava numa diretoria, cada dia, eram 3 dias da semana. Um primeiro dia era reunião com a assistência social, com os municípios. No segundo dia era reunião com os servidores daquela DRAD, daquela diretoria de assistência. E no terceiro dia era visita aos municípios e entidades sociais, algumas, antes de voltar para São Paulo. Resumindo, e eu sempre falei isso, que a política pública, quando ela é criada dentro de gabinete, quando não tem esse contato, Sena, que você tem com a ponta, ela é fadada ao fracasso. Exatamente. Com a atuação de 1 ano, nós conseguimos mudar na secretaria 2 decretos do governo geral do Alckmin. E na época era o secretário Rodrigo Garcia, anterior, em 2012, que era um São Paulo amigo do idoso e outro São Paulo solidário. Eram políticas públicas maravilhosas. Mas São Paulo amigo de idoso, que foi criado pelo governador Geraldo Alckmin, e sem querer fazer qualquer tipo de menção política aqui, apenas um fato, porque ele era o governador, Rodrigo Garcia era o secretário de assistência, a qual Rodrigo Garcia eu tenho um carinho muito grande, foi deputado comigo, mas era uma política pública falha. Por quê? Cidade com menos de 20 mil habitantes não podia ter o centro de convivência de idoso. Eu fiz essa cara quando eu soube. Se é São Paulo amigo do idoso. Por que não? E o que mais tem em cidade pequena é idoso. É idoso. Porque o jovem sai para a cidade grande para estudar, para trabalhar. Mas quando fizeram essa política, não foram para a ponta ver a realidade. Nós conseguimos mudar esse decreto como coordenador, levando para a secretaria, para a junta jurídica da secretaria, com autorização do secretário Rogério Aman, à época, mudamos o decreto e todas as cidades com menos de 20 mil habitantes, que não tem qualquer tipo de equipamento socioassistencial, podia pleitear por força dessa lei, não sei se ainda vige essa lei, um centro de convivência do idoso. Então lá cidade como Fernão, 2.800 habitantes, Colômbia, 8.000 habitantes, que tem um centro de convivência do idoso por nossa intervenção. Um outro, São Paulo Solidário, olha que nome maravilhoso, São Paulo Solidário. Em outras palavras, permitia que o ente municipal, a prefeitura, através do cadastro único, diagnosticasse as pessoas que vivessem em extrema pobreza, extrema vulnerabilidade. Se essas pessoas não tinham condições, por exemplo, elas faziam as suas necessidades fisiológicas, ir no banheiro, mas não tinha banheiro na casa dela. E aí? Esse programa maravilhoso, São Paulo Solidário, se não me falha a memória, o nome era esse, dizia o quê? Que o prefeito podia, através do CAD único, diagnosticar qual era a necessidade dessa família em extrema vulnerabilidade e construir o habitáculo, ou seja, construir o banheiro. Política pública seria excelente se não fosse trágica, mas só podia construir a alvenaria. Não dava direito do prefeito, através do programa, comprar o vaso sanitário ou a pia para a pessoa que não tinha banheiro. Estou dando aqui um exemplo que foi trazido. Então, nós conseguimos mudar também esse tipo de política pública, porque nós fomos para a ponta. A importância que eu estou trazendo, como eu falei dentro da sua fala, é que os vereadores que estão contra esse tipo de ação, porque vem do vereador Sena, porque é do PL,
Entendeu? É. E eles que são de esquerda, não importa do partido que ele seja, eles não pensam na população. Porque a eleição acabou em 2024, a eleição de vocês. A minha vai ser 2026. Quando acaba a eleição, todos trabalhando pelo desenvolvimento do país. Exatamente. Porque se o país fracassar, todo mundo Todo mundo fracassa. É um navio, quer dizer, é um avião que está no alto. Tá no alto. Todo mundo ali dentro, vocês são os comissários, tem um prefeito que é o comandante. Se algum de vocês trabalhar errado, esse avião vai cair. Então, quer dizer, a população, Sena, ela tem que sim se manifestar e ver. E você já faz isso muito bem, mas ela tem que reverberar quem são, ela tem que falar quem são, ô Daiane, os vereadores que são contrários. Não é contrário ao Sena, vereador, é contrário à causa, à sociedade. Pelo amor de Deus. O prefeito de São José dos Campos, o prefeito Anderson, é um grande gestor. Ele conhece muito a máquina pública, ele tem muita experiência. E eu digo que eu sou um grande aliado da cidade. Eu todos os dias, quando uso a fala no plenário, porque tem a fala da base e tem a fala da oposição, eu digo que eu faço parte da ala que é independente na cidade. Né? Eu sou um aliado. Eu aponto aonde existe a irregularidade e alerto o secretário e o prefeito, olha, aqui precisa arrumar. Sim. Eu não jogo da cintura para baixo. Eu só faço apontamento de irregularidades. E quando a gente vai para a rua fazer audiência pública e está perto das pessoas, a gente escuta aonde está a irregularidade. Perfeito. Quando você traz essa irregularidade para o plenário, é onde você cria os atritos dentro do plenário. E aí se começa a ter o boicote do parlamentar dentro das comissões e nas votações dentro do plenário. Por isso que todos os meus projetos estão tramitando, né? Eu estou forçando, inclusive, que tenha pelo menos um parecer favorável das 3 comissões para que ele fique apto para ir para o plenário votar. Né? A Casa do Autista, por exemplo, ele está apto para votação. Sim. Ele já passou na comissão. Só que eu não posso colocar ele para votação porque ele vai ser reprovado pela maioria. Então eu estou tentando ganhar tempo regimental e indo para a rua, mobilizando as pessoas e pedindo para as pessoas me ajudarem a cobrar também os vereadores que elas votaram enquanto seu vereador. Né? Porque o projeto não é do Sena, o projeto é para a cidade, é para o autista. E a Casa do Autista é um ganho para a cidade, é um ganho político para a cidade, é um ganho político para o prefeito e é um ganho político social que atende à política nacional. E aonde está o problema dessa Casa do Autista? Olha, onde que eles estão apontando que é o problema? Falta de orçamento, é o quê? Eles defendem que não há demanda. 20 mil pessoas... Não há demanda. Né? E aí você pega, por exemplo, o Gaia, que é um grupo de apoio ao indivíduo com autista muito tradicional e faz um trabalho espetacular na cidade. Inclusive, nós, através da deputada Alicia Zigai, já destinamos diversos recursos para lá ao longo desses 6 anos, que auxiliou na estrutura, na compra de equipamentos e tal. Só que lá a prefeitura paga 150 atendimentos mês, de 0 a 6 anos. Só de 0 a 6 anos? De 0 a 6 anos. A demora para se identificar uma criança de 0 a 6 anos e laudá-la, quando você lauda, ela já não tem mais o direito de estar inclusa dentro das 150 vagas que a prefeitura paga. Então, só aí já existe uma deficiência muito grande. E a necessidade da Casa do Autista. Porque a Casa do Autista... mas o prefeito fala que não tem recurso. Ele constrói a estrutura e licita para que uma OS administre com os profissionais que também não tem na rede. Então, existe forma de se fazer. Né? O que falta, talvez, é uma mobilização, né, da Casa dos vereadores, porque pode ser que tenha rejeição, porque a ideia foi minha, né? E o discurso de fomentar e viabilizar o projeto é meu. Mas tem vereadores lá que estão há 6, 7, 8 mandatos, né? E eu chego agora com 10 meses pautando alternativas de solucionar uma demanda que é real na cidade. Né? E depois que essa criança faz 6 anos, ela vai para onde? Ela tem que ir lá para o CVV, para o Francisca Júlia, ela vai para as unidades de saúde que não tem o profissional adequado para dar o tratamento a essa criança. Perfeito. Por isso a Casa do Autista, ela centraliza. Fila de espera, né? Sem contar que ela tem que passar primeiro, ela sai de lá e passa pela fila de espera.
para depois ir para o CVV. A gente está facilitando aqui, né? E resumindo o assunto, porque existe um processo de atendimento que é deficiente. Né? Então, a casa do autista, assim como tem a casa do idoso em São José dos Campos, e a casa do idoso, Vinícius, deu muito certo em São José dos Campos, porque deu tão certo que agora tem uma unidade da casa do idoso em cada região da cidade. A casa do idoso, ela promove a casa do idoso, ela promove a inclusão da terceira idade, o serviço de artesanato, dá autonomia para esse idoso, faz o cuidado social, psicológico, enfim, funciona. Esse mesmo modelo que foi onde estimulou a ideia de criar a Casa do Autista, porque hoje se defende, o prefeito e os demais vereadores, a descentralização do atendimento ao autista. Mas quando você descentraliza, né, você tem uma família que mora na região norte da cidade. Para ela ir numa consulta na região sul, há uma dificuldade muito grande do transporte, do acesso, do horário, né? E às vezes ela tem que ir lá e correr para outra região porque o serviço está descentralizado. Existe serviço que precisa da descentralização? Precisa. Mas a Casa do Autista, até por ser um tema novo, uma pauta nova, que nós, enquanto políticos, prefeitos ou vereadores, nós precisamos entender a rotina desse processo todo, a centralização dos profissionais, do fono, do neuro, do psicólogo, eles precisam estar concentrados, porque não tem mão de obra na rede pública. E essa mão de obra é cara. Das pessoas. Sim, vai todo mundo. Eu preciso de um neuro, eu vou lá. Sim. Eu preciso do psicólogo, eu vou lá. Tudo que eu preciso e tudo que a família precisa é lá. Não está descentralizado, a gente ganha tempo, a gente ganha mão de obra. O RH, né, da prefeitura vai estar concentrado tudo num lugar só. Então facilita para a família ter o atendimento completo, né? Então essa é a defesa que nós temos para a criação da Casa do Autista em São José dos Campos, né? Sem falar também que vai facilitar até mesmo para o profissional que está atendendo. Porque se eles estiverem todos no mesmo local, todos eles vão conhecer aquela criança. Então vai facilitar. Agora dificulta quando o psicólogo é aqui, o neuro é lá, o psiquiatra é lá. Eles não têm o contato entre eles. Como que eles vão conseguir atender uma criança com qualidade? Sem dúvida. Então, você centralizando tudo ali... Uma informação centralizada, né? Sim. Olha, a mãe dessa criança, ela está passando por necessidade de um atendimento psicológico. Então, a equipe junta ali já vai estar enxergando coisas que hoje não são enxergadas. Não é visto isso. Porque você leva uma criança e faz o atendimento, aí o outro profissional, cada um faz o seu trabalho ali e pronto, acabou. Você centralizando isso, olha, como mãe atípica, eu posso falar, vai facilitar a vida de todo mundo. Sem sombra de dúvida. Qual é o papel das associações, né, para essa situação, juntamente com as famílias? Uma pergunta que eu faço para vocês. É que a gente está falando da importância. Depois, no finalzinho, eu vou pedir para você falar, para você também falar, sobre o que o Bruno, o seu filho, que ele foi diagnosticado com transtorno de espectro autista, ele pediu para eu poder falar em uma audiência pública. Foi. Essa história é maravilhosa. Vai ficar para o final. É a cereja do bolo. Essa história é maravilhosa. Infelizmente, a gente já está quase chegando no final, entendeu? Infelizmente. Essa história mostra o quanto um autista é especial. Sim. E ele precisa de atenção, ele precisa ser amado. Se a gente der amor, se a gente der carinho, se a gente der atenção, acolher e tratar, esse autista está pronto para ter convívio social. Nós temos muito que aprender. Muito que aprender. Mas vem cá, me fala aqui. O papel das associações e das famílias nessa questão. A gente está falando sobre as questões das lutas que você tem tomado a iniciativa, mas pelo fato de ser o Sena, né, o vereador Sena, o parlamento municipal, ele muitas vezes ele atrapalha no fluxo desse projeto, não que seja ilegítimo a atuação deles, mas é legítimo, é regimental, sim, claro. Né? Mas só que a causa ela fica parada porque tem iniciativa de um vereador que não faz parte
Do ali bloco. é do bloco deles. Mas eu estou feliz, Vinícius. Eu estou feliz porque, por mais que o meu projeto não seja aprovado, nós estamos fazendo que a cidade e o executivo se mova, né? E eles estão fragmentando os meus projetos, né? E estão fazendo funcionar. Ótimo. Então, eu estou feliz. Porque Não foi autor do projeto, você fez parte da ideia. Eu fiz parte da ideia. É isso aí. Né? E eu não quero que o projeto tenha a assinatura da minha autoria. Inclusive, todos os projetos que eu faço, eu abro para a coautoria da casa toda. Perfeito. Porque precisa funcionar. Né? Eu não estou fazendo política em cima de um segmento. Eu estou fazendo política pública porque eu estou político. E as pessoas votaram em mim. E se as pessoas votaram em mim ou não, eu estou eleito. E se eu estou eleito, eu preciso representá-las. Para todos. Para Quem todos. votou e quem não votou. Né? Então eu fico muito feliz que toda vez que eu subo no microfone e eu falo de algum projeto meu, vem 5, 6 e também falam, só que desconfiguram a narrativa de que a prefeitura está fazendo, de que tem projeto. Ou seja, ótimo. Perfeito. Nós estamos discutindo aonde é para ser discutido, dentro do parlamento. Então, quando a gente traz um conceito, uma ideia, uma cultura ou uma deficiência de algum serviço, e rapidamente eles se mobilizam e fragmentam isso e fazem o atendimento, a minha missão já foi cumprida. Né? Já foi cumprida. Chamou atenção para aquela causa. Né? Né? A mesma coisa você falou no início aí, né, dos guardas municipais que estavam sem porte e sem o colete. Né? Sem arma. Sem arma e sem colete. Sem colete e com o porte de arma vencido há 5 anos. Você está falando de São José dos Campos. Você está falando de uma cidade inteligente. De uma cidade com 5 bilhões de receita ano. E aí você faz um concurso público, você coloca 60 policial novo na rua, sem o porte de arma, sem arma e sem colete. Sem estrutura, né? É uma fase inicial do guarda. Então coloca ele de forma administrativa interna. Sim. Não para fazer operação de combate na rua, porque a gente nunca sabe a hora que esse guarda vai precisar sacar uma arma. Eu já pensei que vi tudo nessa vida. Que isso. Né? E nós tivemos lá agora recentemente... e eu estou lá todo dia falando disso. Os guardas, e eu sempre preservo a identidade dos guardas, até para não ser perseguidos. Mas nós tivemos lá essas denúncias, guarda inclusive de turma de 2015, há 5 anos com porte vencido. Ou seja, esse cara estava saindo com a arma, com o seu porte vencido. Se ele saca, ele atira, ou ele faz a prisão, essa prisão está irregular. Né? Não estou dizendo aqui que é culpa, eu não estou querendo passar essa culpabilidade para os atuais administradores. Não é culpa, é responsabilidade. Mas é responsabilidade. Né? E nós tivemos um episódio que validou toda a minha fala. Aí, para isso, nenhum vereador foi no microfone debater comigo, porque eu estava provando os fatos. Sim. Né? E ninguém foi debater. E entre um aspecto, dentro da questão criminal, a culpa ela se divide em negligência, imprudência e imperícia. Então, o gestor público municipal que aceita uma condição dessa, no mínimo, ele está sendo negligente. Está sendo negligente. Ou seja, dentro da questão criminal, ele tem culpa também. Com certeza. Aí disseram que era fake, que era mentira, que tal, e eu não queria ir para a rua filmar e nem fotografar o guarda, porque eu ia expor ele. E como ele estava no período probatório, ele está no período probatório de 3 anos, eu vou prejudicar esse guarda. Ele está na rua. Ele está na rua. Aí, de tanto eu falar, esse guarda estava na rua e foi atacado por um cara com uma arma branca. E foi para onde? Na delegacia. Foi atacado. Ele estava sem colete, sem arma e sem porte. Ou seja... Lá tem farda também? Lá tem farda. Ele estava fardado? Estava fardado. Ele era alvo. Por isso que ele foi atacado. Sim. Ou seja, se nós estamos promovendo segurança pública, eu te coloco uma farda e eu não te dou o preparo, eu não vou nem falar o preparo, eu vou corrigir minha fala. Ele está preparado para fazer a operação na rua, mas ele não está equipado. Sim. Então você é alvo. Então, se chega um bandido, ele furta ou ele rouba, ele vê a polícia civil, é alvo. Ele vê a polícia militar, é alvo. Ele vê o guarda, é alvo. É alvo também. Mas o cara é tão malandro que ele já sabe, ele bate o olho, eu já sei que aquele guarda municipal, ele não tem arma, não tem colete, então se ele vier me abordar, eu vou enfrentá-lo.
É porque ele está totalmente vulnerável. Desprovido e vulnerável. Bom, mas enfim, voltando aí para a pauta do autismo, né, eu estou muito feliz que a gente está conseguindo fazer esse trabalho. A deputada Letícia, recentemente, a pedido, disponibilizou um recurso de R$ 1 milhão para poder auxiliar na construção ou adequar um espaço que já seja da prefeitura para poder receber o projeto Casa do Autista. Só que esse recurso só vai poder ser implementado se o prefeito der o sinal verde que ele quer esse recurso e que ele vai fazer isso. Né? E ainda não se manifestou? E ainda não se manifestou. Né? R$ 1 milhão? R$ 1 milhão. Né? Fica o silêncio, né? Não dá para... Fica o silêncio. Né? A programação não permite que eu fale como político o que eu pensei. Então, vou deixar... Você pode mais, decida sobre essa informação com relação a esse fato que o vereador Anderson Sena, vereador Sena, trouxe referente à disponibilidade de um recurso de R$ 1 milhão, oriundo de indicação da deputada Letícia Aguiar para a cidade de São José dos Campos, e que até agora o excelentíssimo senhor prefeito não deu uma resposta para a deputada, muito menos para o vereador, sobre a aceitação desse recurso do governo do estado para fazer a adaptação ou construção da casa do autista. Eu não entendi o porquê. E os vereadores aprovar, né? Assinar em conjunto o projeto e a gente pôr para funcionar. É bom a população saber e acompanhar, porque quem tem informação pode mais. Por isso que você pode mais aqui pra gente. Pode mais aqui. E falar em Pode Mais, Vinícius, eu queria falar um outro projeto muito legal, muito bacana. E eu estou divulgando esse projeto para todos os vereadores do estado de São Paulo. Repliquem aí na cidade, ou pelo menos falem disso no plenário, né? Que é a mãe empreendedora. Porque muitas vezes as mães atípicas, elas não têm tempo para poder arrumar um trabalho, elas não conseguem arrumar um trabalho. Sim. Né? Então, nós temos que criar uma política para que essa mãe empreenda dentro da sua própria casa. Que a gente possa levar o Sebrae, cursos, né, para que essa mãe consiga produzir algo que o próprio município possa consumir. Ou dentro da rede municipal de ensino, ou o próprio comércio aderir a essa demanda e fazer com que as mães produzam, que seja artesanato, seja pano de prato, enfim, que seja o que for, louça, copo, o crochê. O empreender, ele não tem limite. Exatamente. Né? Não tem limite. Não tem. E quantas mães não podem empreender dentro da sua casa, né, cuidando do seu filho e gerando renda? Sim. Né? Já que o mercado não consegue aderir e colocar essa mãe no mercado. Perfeito. Até porque o tempo dessa mãe, ela está dedicado 100% para cuidar do seu filho. Verdade. Então é um projeto de lei que nós criamos também, está em discussão na casa. Espero que eu tenha o voto da maioria dos vereadores para que a gente possa, de fato, dar essa autonomia para que as mães possam desenvolver renda. Né? Eu mesmo trabalho por conta. Porque você fala assim, mas por que você não arruma um trabalho fichado e tal? Porque você não sabe quando o teu filho vai ter uma crise. Sim. Você não sabe quando você vai ter que sair correndo para ir na escola buscar o seu filho. A atenção é total, né? É o tempo todo. Aí você fala assim, a criança está na escola, você pode descansar. Não é bem assim que funciona. Sim. As mães atípicas vão entender o que eu estou falando assim. A criança está na escola, mas a qualquer momento o telefone pode tocar. Mãe, teu filho teve uma crise. Mãe, olha, ele não está legal. Você pode vir buscar ele? É muito difícil. É muito difícil. Então, esse projeto... A solução né, para poder trazer renda, para poder auxiliar nas despesas. Que vai ajudar muito o emocional dessa mãe, sabendo também, que ela né? pode em casa fazer alguma coisa para ajudar na renda. Sabe? Sim. Então, eu acho também que é um projeto... Sim, fazer bolo, né, fazer pão, fazer chocolate, fazer trufa. Tem tanta coisa que se pode fazer. Uma mãe atípica, né, que se ela tiver o suporte, o incentivo da prefeitura, do município, a gente com certeza vai solucionar muitos dos problemas. Né? Mas fica aqui o desafio, Dai e Vinícius, que essas mães atípicas vão para a rede, façam vídeos da sua realidade, marquem o prefeito, cobrem dele as providências, porque essas mães estão invisíveis no sistema. Então, que a gente possa ir para a rede. É a única ferramenta, a única arma que essas famílias têm para chamar a atenção do prefeito é ir para a rede social.
Porque se o prefeito está falando que já tem ou que não tem demanda, então se a gente tiver uma ação conjunta nas redes sociais dessas mães no seu dia a dia, mostrando que não tem consulta, que não tem tratamento, que não tem especialista, Sim. que não tem emprego, que não tem transporte, que não tem neuro para dar um laudo, que não tem psicólogo, é só ir para a rede, marcar o prefeito do seu município, da minha cidade, que é São José dos Campos, em especial, cobrar. Né? É um direito, está na lei Berenice. Então, há uma mobilização que precisa ser feita e o meu papel é esse. O nosso papel enquanto parlamentar, Vinícius, É verdade. É esse. Né? É fomentar, é mobilizar os segmentos e as pessoas para que a gente possa ajudar quem é o executivo a sanar essa irregularidade. Imagine se a Daiane se acomodasse com a situação lá atrás, né, quando você teve a sua percepção de mãe, que o seu filho ele tinha o TEA, né, o transtorno do espectro autista, e você deixasse, não corresse atrás, não fizesse a diferença. Exato. Se eu tivesse dado ouvido às pessoas que, quando eu comecei, me chamaram de louca, né, falaram que o que ele tinha era manha, que ele era muito bonitinho, mas era mimado, inteligente, né, para ser autista. Aí eu falei assim, mas peraí, como assim? Não entendi. Tem que ser burro e feio para ser autista? Não é assim. O preconceito, a ignorância. Sabe? Ó, e não veio de pessoas longe, veio de uma pessoa próxima da educação dele. E da família? Como é que é a visão da família, a sua família, com relação a essa realidade do Bruno? No começo, ninguém acreditava. Falava assim, não, deixa ele no tempinho dele. Eu falava, não existe tempinho, não. Eu sei o que eu estou fazendo e me deixa. Coração de mãe não se engana, né? Eu tive que arrumar muita briga. Muita briga. Até mesmo com o pai do Bruno, né? Hoje, graças a Deus, ele entende muito. A gente junto estudou o caso, estudou o TEA, que né? Legal, que legal. Mas no começo foi assim... Uma resistência, claro. Uma resistência. Eu não acredito que ele tenha. Será? Aquela negação que a gente está falando. A negação não partiu da mãe, mas partiu do pai. Mas ela foi firme. Mas eu persisti. Em nenhum momento eu posso falar que ele deixou a gente desamparado. Nenhum. Sim. Todo momento a gente teve apoio dele, ele teve presente, mas sempre com aquele, será? 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 Sim. Quando chegou, há 2 meses atrás, o laudo do Bruno, que eu cheguei para a psiquiatra e falei assim, doutora, e o laudo do Bruno? Aí ela olhou para mim e falou, eu não te entreguei ainda? Eu falei, não. Nossa, tá pronto já, eu esqueci de te entregar 3 meses atrás. Eu entendi, no meu ponto de vista, como um descaso. Mas eu falei, não, vou pegar o laudo aqui. A hora que eu peguei aquele documento que eu fiz assim, dá licença. Eu olhei, eu respirei fundo, engoli o choro e falei, eu não tava louca. Eu não tava, porque me acusaram de estar querendo transformar o meu filho numa criança doente. A hora que eu peguei o laudo, que eu falei assim, eu tava certa. Agora a caminhada começa de novo. Até aqui era uma... Com a certeza... Com a certeza de que eu tava certa e que tudo que eu fiz por ele valeu a pena. Né? Valeu muito a pena a caminhada por ele. Sim. Olha, e um ponto que eu trago aqui para reflexão e também de todos que estão nos acompanhando, eu tenho trabalhado muito junto, o Sena. Inclusive, nós vamos estar em São José dos Campos com o Dr. Cleito, no mês que vem. dia 17, né, para poder fazer uma capacitação para os profissionais da área de educação e que lidam com crianças, capacitação para que os profissionais consigam diagnosticar qualquer tipo de abuso, né, contra criança e adolescente. Porque nessas caminhadas que nós temos andado, essa capacitação é feita por delegados da Polícia Federal, que fazem parte, trabalham em parceria com um instituto específico, e são profissionais que trabalharam muito tempo durante o combate da pedofilia, na CPI da pedofilia, inclusive. E quando as crianças ou adolescentes,
alguns casos de crianças são atípicas, né? São vítimas também desse tipo de violência. Meu amigo, minha amiga. É pesado. Dói, né? Faz isso não. Vinícius, eu vou aproveitar a sua fala Dói. de capacitação. Nós apresentamos também um projeto que é Mães na Escola. Como a rede de ensino municipal da cidade, nós temos 180 escolas e 80 mil alunos na rede. E 20 mil alunos é de período integral. Né? Ou seja, quantos autistas não deve ter distribuído nessas escolas, né? Já que nós temos um número de quase 22 mil autistas que não estão identificados na rede. Né? Então falta, é o que chega para nós do gabinete, falta um profissional capacitado dentro das unidades escolares do município. Sim. Então nós apresentamos um projeto para que essas mães sejam capacitadas, que a prefeitura e chame as mães de autistas, porque já são especialistas, né, que a gente forme elas, para que elas sejam aptas para dar o auxílio nas unidades de saúde quando houver uma criança com autista com crise. Perfeito. Porque essa mãe já vai ter a experiência de como abordar, de como conduzir essa criança em crise. Sim. Né? Porque às vezes a professora ou o auxiliar dentro da sala de aula, eles não têm a capacitação e a experiência devida para fazer essa abordagem. Né? Embora a capacitação dos professores e dos auxiliares é fundamental, mas inserir as mães nesse processo é de muita importância, porque numa crise é a mãe que vai conseguir. Sim. E não é a mãe cuidando do seu filho autista não, tá? É a mãe pronta para atender qualquer crise de autista de qualquer aluno da rede. Porque ela já tem experiência de como lidar. Né? Então nós apresentamos esse projeto também está em tramitação, né? Eu também não apresentei porque eu sei que vai ser reprovado. Então estou criando as audiências públicas para que a gente possa conscientizar. Né? E quando a gente fala para a mãe atípica que está desempregada, que ela pode receber uma capacitação, uma formação e ela ainda ser contratada para poder dar esse serviço para a cidade, brilha os olhos. Ó, eu vou te fazer uma sugestão. Tá. Vou te fazer uma sugestão. Vou te dar uma sugestão, não é fazer uma sugestão. Vou te dar uma sugestão. Tá. Eu tenho um amigo que é vereador da cidade de Embu das Artes, chamado Ricardo Almeida. Ele apresentou para mim, há alguns anos, foi 2021, se não me engano, um projeto que ele já fazia em Embu das Artes, que era a doação de cabelos para as pessoas, para mulheres ou pessoas com câncer, diagnosticada com câncer. Ele falou: Vinícius, por que você não faz isso para poder ser criado na campanha nacional de combate ao câncer, que ocorre em novembro, na semana, uma campanha nacional de doação de cabelos para as pessoas que sofrem com câncer ou vítima de escalpelamento, que tem muito no norte do nosso país. Então nós apresentamos também na Câmara, em Brasília, no Congresso Nacional, a ideia desse projeto de lei. Então, esse projeto foi apresentado na Câmara desde 2021 e, nesse ano, se tornou lei, criando a campanha nacional de doação de cabelos para pessoas com câncer, homens ou mulheres com câncer, e também vítimas de escalpelamento, que no norte do país, escalpelamento acontece corriqueiramente, infelizmente. Então, a ideia que eu estou te dando, Luciana, essa sugestão, você avaliar os seus projetos, quais deles que caberiam num projeto nacional, entendeu? Para nós podermos apresentar esse projeto nacional. Essa questão da capacitação para as mães atípicas, para utilizar, né, a experiência da sensibilidade da mãe atípica e preparar ela tecnicamente. E é uma forma, inclusive, dentro do seu tempo, poder remunerá-la, né, com a permissão, lógico, do ente municipal, então da própria União, no que diz respeito à previdência. Porque quando a gente fala da remuneração dessa mãe, ela não pode receber diretamente porque ela não é servidora. Sim. Né? Mas o que acontece hoje na rede? As organizações que estão administrando, as UBS, os hospitais, as unidades de assistência social, a própria escola. Perfeito. Né? Então,
Existem meios de fazer. Existem meios e dá agilidade na contratação dessas mães. Perfeito. Né? Mas aproveitar a sua deixa e é de muita importância, Vinícius, você levar esse tema para Brasília, para o Congresso, discutir isso. Você que tem essa sensibilidade já para essas pautas, é um parlamentar que muito combativo também nessas pautas que requer essa sensibilidade, essa atenção. Sim. A deputada Letícia apresentou esse projeto aqui em São Paulo. Ótimo. Eu acho que tem tudo a ver, vocês dois, nas regiões das quais vocês já trabalham, né, que tem maior potencial, inclusive de acesso a outros vereadores e a prefeitos. Sim. A gente criar essa frente de trabalho, né, para a gente tentar criar esse modelo de referência. Eu acho que é um ganho fundamental, você enquanto deputado federal, a Letícia enquanto deputada estadual, né, a gente criar essa frente, nem que seja para a gente discutir, falar disso, né, porque eu tenho certeza que vai ter muita adesão. E são vários municípios que nós temos relacionamento, tanto com prefeitos, muitos bons relacionamentos, e também com vereadores. Afinal de contas, são 4 mandatos de deputado federal que nós temos. Sim, porque ainda temos um ganho de vocês dois, porque vocês dois podem fazer as indicações de recurso parlamentar. Sim. Então a gente pega um projeto em município, a gente começa pelos pequenos, para ver se funciona. Funcionou, a gente vai para os municípios maiores, de grande escala. É verdade. Né? Porque um município pequeno funcionou, e a deputada protocolou essa semana, e eu vou te passar esse projeto, né, que cria a sala azul nos municípios, porque tem a casa do autista, mas às vezes a casa do autista, o modelo, o formato encarece. Então a gente cria a sala azul, a sala sensorial, né, nesse ambiente escolar. Né? Então acho que dá para a gente fazer esse trabalho com os prefeitos e com os vereadores e com vocês dois que são parlamentares, o Estado e a Federação trabalhando em conjunto. Acho que é só ganho. Não tenho dúvida disso. É só ganho. E as famílias atípicas vão saber reconhecer o trabalho do Vinícius, o trabalho da Letícia. E eu digo isso porque as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho na cidade. A gente anda pela cidade com a nossa faixa, assine aqui o abaixo-assinado para a criação da Casa do Autista. Não é só a família atípica que vem assinar, é todo mundo que vem assinar. Claro. É a causa social. É a casa social. Então, eu me coloco à disposição para ajudar a coordenar esse trabalho junto com a tua equipe, com os municípios, com os prefeitos, da gente criar uma frente azul no estado de São Paulo. Né? Criar uma campanha azul no estado de São Paulo. Letícia Guiar e Vinícius Carvalho, né, juntos nessa nação azul em prol dos autistas do estado de São Paulo. Olha, eu estou dentro. Não tenho dúvida disso. Muito legal. É nobre, causa é nobre. Essas crianças com uma sala dessa na escola, as famílias vão se sentir mais acolhidas. Sim. Porque hoje você pega uma criança de nível 3 e coloca numa sala de aula, o que ela vai absorver ali? É verdade. Você percebe que é um casamento? Coisa. Sim. Então você vai colocar ela numa sala específica, você vai mostrar, olha, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2. Ela pode até naquele momento não entender, mas ela vai chegar em casa, é só um número. Mas para uma mãe, a criança mostrar uma mãe, sim, é um passo a passo. Sim. É uma vitória. Sim. Olha, gente, peraí, só um minutinho. O tema está tão interessante, a gente vai voltar nessa nossa fala aqui. É tão interessante esse tema, é um aprendizado, né? Para mim, para você também, pelo fato de você ser uma mãe atípica, que esse programa ele vai ter 2 episódios. Importante. Né? É importante a gente falar disso. Exatamente. Levar informação, né? Então, é muito importante nós fazermos isso. Então, nós temos esse episódio, vamos ter um outro episódio aí nos desdobramento desse nosso bate-papo para podermos levar informação para as pessoas. Isso é muito interessante, muito importante.